E eu fiz questão de pedir a palavra, até com Vossa Excelência presidindo, porque eu queria me referir, como alguns colegas, a essa brutalidade, a esse episódio que chocou o mundo e que mostra o quanto que estamos distante de uma civilização, se é que podemos chamar assim. É como se, outro dia, o Luciano Huck, num artigo, escreveu que o que ele viu no Haiti dava a impressão a ele que a civilização tinha fracassado. Depois de um atentado como esse, que ocorre nos Estados Unidos, como foi nesse fim de semana que chocou o mundo inteiro, nos fez discutir em casa, junto à família, aos amigos, nós temos que nos perguntar que mundo nós estamos construindo. Um ainda jovem, pai de família, pai de um garoto, com 29 anos, compra um conjunto de armas, entra num estabelecimento público e mata 49 pessoas, fere outros 53. E o que nós temos como resultado é a consequência que, de maneira brutal, desmonta, destrói famílias e traz junto também algo que nos faz refletir, porque era uma boate gay e familiares do atirador dizem que talvez não tenha sido por questões religiosas, mas por um posicionamento dele em relação à comunidade gay. Independente das causas, é algo que nos faz pensar, e mais do que isso, nos impõe tomar algumas atitudes. Vossa Excelência, senador Renan, foi o autor da proposta do referendo sobre o desarmamento. O nosso país, só aqui no Brasil, nós tivemos 800 mil mortos. Eu estou falando de quase 1 milhão de pessoas, dos anos 80 até agora 2012. Nós contamos só com arma de fogo, são 42 mil mortos por ano. O Brasil é o país de número 75 do ponto de vista da relação número de armas por habitantes. Os Estados Unidos é o primeiro. Nós temos 8 armas para cada 100 mil habitantes. Os Estados Unidos tem 85 armas para cada 100 mil habitantes. Exatamente 10 vezes mais que o Brasil. E eles lá estão tentando rever a política que facilita que uma pessoa compre um AR-15, milhares de balas, e possa transitar livremente com arma letal como essa. É lamentável que estejamos aqui no Brasil também sob uma ameaça. Ameaça de uma proposta na Câmara de flexibilizar ou transformar o Estatuto do Desarmamento no Estatuto do Armamento, que Vossa Excelência, presidente Renan, autor, inclusive do referendo, preza tanto. Sei que Vossa Excelência já recebeu um conjunto de deputados, inclusive, que vieram, deputados federais, com o propósito de barrar. Porque hoje nós temos a bancada da bala no Brasil, na Câmara. E não é possível, eu estou vindo aqui denunciar, pedir o apoio da sociedade, que denunciemos, para que esse projeto não possa tramitar na Câmara. Esse projeto que permite uma alteração que, em vez de ter 25 anos para tentar ter um porte de arma, passa-se para 21. Em vez de ter bons antecedentes criminais, se você tem antecedentes criminais, você pode ter um porte de arma, mesmo que você tenha sido um traficante ou que tenha cometido algum crime. Mais do que isso, ele aumenta agora a compra que pode ser feita. Quer dizer, eu não sei onde vamos parar quando a vida não tem valor nenhum no nosso país. Mais de 50 mil mortes por ano, e só de arma de fogo são mais de 40 mil. E eu peço aqui a todos os colegas que fiquemos atentos, que não se possa permitir que o projeto de lei da Câmara 3722 de 2012,
que tem o propósito de flexibilizar o Estatuto do Desarmamento, não prospere. E fica aqui um registro breve, mas sei que faço isso em nome de muitos que querem um mundo pacificado, que querem morar num país onde os filhos, os amigos possam sair de casa e voltar para casa. O desespero vivido, o maior atentado nos Estados Unidos depois do 11 de setembro. Chocou o país das armas, o país das guerras, mas deve servir de lição para um país que diz que não faz guerra, que não é o país das armas, que é o nosso, com ninguém, mas que contabiliza mais de 50 mil assassinatos por ano. Então, presidente, muito obrigado pela atenção. Vamos seguir nessa luta, nessa causa que Vossa Excelência também encampa de muito tempo, para que a gente não caia nessa armadilha de ampliar o número de armas dispostas Brasil afora, porque se plantarmos o armamento, vamos ampliar a colheita dos mortos e da destruição das famílias. Obrigado, senhor presidente. Eu quero cumprimentar o senador Jorge Viana. Realmente, pelo que nós conhecemos do Senado Federal, essa matéria não tem absolutamente nenhuma possibilidade de prosperar nessa casa, pela contradição que significa, num momento como esse, de muita dificuldade, numa sociedade caracterizada pela necessidade de conviver, senador Jorge Viana, com ódios, fanatismo, grupos, e ainda caminhar no sentido de armar essa mesma sociedade. Porque esse projeto da Câmara, ele reduz o prazo, amplia o prazo para a duração do porte de arma reduz a idade para acesso das pessoas às armas e, pior, manda fornecer porte de arma a pessoas com antecedentes criminais. Então, nesse momento em que há uma ausência clara de uma política nacional de segurança, em que nós aprovamos aqui no Senado Federal uma proposta de emenda à Constituição para que a União Federal, que vive dificuldades, assuma parte da responsabilidade com a segurança pública no Brasil. Nós não podemos, de forma nenhuma, contraditoriamente com o que aqui se discute e se debate, e mais uma vez nós assistimos nos Estados Unidos da América o mal que a sociedade armada significa. De modo que eu quero cumprimentar a Vossa Excelência.